E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui, cara, na reação da ESPN sobre aí a semifinal do Carioca, Flamengo versus Vasco. Já deixa aquele seu like aí no começo, pessoal, e partiu, mano. Segundo jogo, os números do Vasco ali muito parecidos, muito próximos de um jogo pro outro, né? E venceu as duas por 1-0. Rafael Marques, o negócio é o seguinte, todo mundo falava do romântico Paulo Souza, né? O romantismo do futebol e tal, não sei o quê. Como é que é? Último romântico. Eu acho que não teremos último romântico e mais um pragmático. Fiquei achando que tinha travado aqui, né, cara? Mas acho que não travou não, mano. E mais um pragmático. Esse discurso é puro pragmatismo, hein, ô Rafa? Mas ele tá indo a bola de segurança, William. Se ele for começar a evocar Jorge Jesus, ele vai criar elementos contra ele próprio, né? Fica muito difícil, porque o sarrafo é muito alto. Aliás, o Flamengo culturalmente falando, seu torcedor, e esse discurso é, inclusive, alimentado, né, pelo Marcos Braz, principalmente o Marcos Braz, né? O Spindle fala pouco, mas o Marcos Braz é mais afeito às redes sociais, dá mais entrevistas. Os dirigentes do Flamengo alimentam esse imaginário, né? Eles contribuem para que o torcedor mantenha viva na sua mente acesa a chama da possibilidade de uma performance técnica semelhante àquela de 2019. É muito difícil, na narrativa, você convencer o torcedor rubro-negro que, em termos de qualidade impositiva de jogo, 2019 foi uma exceção. E, como tal, não pode se pretender se transformar em regra. O que não quer dizer que o Flamengo não vai ganhar campeonatos. O Flamengo do Rogério Ceni, por exemplo, foi campeão brasileiro, jogando uma bola pior tecnicamente do que aquele do Jorge Jesus, mas alcançou, neste caso, o mesmo objetivo. O Jorge Jesus, claro, ganhou também a Libertadores, evidente. O trabalho dele foi incomparável. Eu acho que esse gatilho da comparação constante, ele é maléfico. O torcedor não percebe isso. Ele nutre esse sentimento. Ele carrega dentro de si essa expectativa. Mas, na prática, acho que nós estamos, sim. Eu não gosto muito de comparar seres humanos, mas, assim, nesse caso, da proposta da pauta do programa, é mais Abel Ferreira do que Jorge Jesus. É mais jogar pelo resultado que precisamos fazer, sem deixar de ser impositivo. 21 finalizações, o Abel Neto bem colocou, muito em função depois que o Ilharão, aos 8 minutos do segundo tempo, faz 1-0, o Vasco se abre. Mas, assim, isso não está errado. Está dentro da liturgia do futebol. Se o Flamengo mantiver essa pegada, ganha o tetracampeonato carioca e é um dos favoritos a Libertadores, ao Brasileiro, a Copa do Brasil, as competições vai disputar. Não é porque não joga a bola que jogava com o Jorge Jesus que não é capaz de ganhar aquilo que o Jorge Jesus ganhou. Eu acho que são coisas que podem e devem caminhar em paralelo para a própria tranquilidade do trabalho do Paulo Souza. Está muito claro isso para mim. E outra, alguns elementos que ele já acredita nesse 3-4-2-1 que ele pretende desenvolver e vem desenvolvendo, que me parecem fazer algum sentido agora, né? Que os resultados vêm e quando eles não vêm, naturalmente o torcedor fica com a percepção de que é um professor Pardal. O Lázaro, como ala pela esquerda, funcionando muito bem, não só na fase ofensiva, também na fase defensiva. O Gabigol saindo da área para o Pedro poder jogar. Nós debatemos isso aqui na sexta. Eu até achava que ele não fosse fazer isso, mas ele fez. E, do ponto de vista coletivo, no segundo tempo funcionou um pouco mais, mas, no geral, foi interessante essa movimentação. A Arrascaeta comendo a bola, craque do Campeonato Carioca para mim. Falo isso antes de acontecerem as decisões. Dificilmente alguém vai superar o Uruguai em termos de performance macro em toda a competição. Está jogando muita bola. É um Flamengo muito forte, é um Flamengo muito poderoso. É um Flamengo que, na comparação com o Vasco, não dá para saída. Se você pegar peça a peça, jogador por jogador. E também ontem ficou claro em termos de modelo de jogo. Vamos falar do Vasco depois mais à frente no programa, mas só para pontuar, ontem o Vasco ao menos tentou jogar diferente no primeiro tempo. Mas se você pega o extrato dos dois jogos, o Flamengo se classificou com sobras e com absoluta justiça. Quando o Rafa diz que o Flamengo não precisa jogar aquele futebol de 2019 ou do Jorge Jesus para alcançar os objetivos, ele tem razão. Isso já foi provado pelo Rogério Ceni, que não jogava o mesmo nível de futebol, foi contestado e foi demitido, foi campeão brasileiro, e também foi provado pelo Renato, que chegou muito perto de ganhar outro título que o Jorge Jesus ganhou, que foi a Libertadores. Chegou à prorrogação, teve com o Michael a bola do jogo de repente e perdeu. O Palmeiras merecidamente ganhou. Então, o Flamengo já provou isso. Só que nos dois casos, o Flamengo, os dirigentes do Flamengo, a torcida do Flamengo, não ficaram satisfeitos e demitiram os treinadores, tanto o Rogério quanto o Renato. Resta saber se, então agora mudou tudo, o torcedor
fica satisfeito só com o resultado, independentemente do desempenho? Não tomamos gol, estamos na final, está tudo certo? Ou vai continuar como antes? Eu ficaria bem insatisfeito. Insatisfeito, eu disse. Outra frase muito feliz do nosso amigo Rafa. O sarrafo está muito alto. Ele continua muito alto. Depois de 2019, do Jorge Jesus, o torcedor do Flamengo, ele não fica satisfeito só em vencer. Várias vitórias com o Rogério ou com o Renato, iguais a de ontem, foram muito cornetadas. O Paulo Souza está ainda no início de trabalho. Concordo, não acho que o Paulo Souza tem que ser demitido, não. Tem que dar continuidade. Eu só acho que, com esse futebol, ele ainda vai sofrer muita corneta. Eu acho que o Flamengo poderia ter sido muito mais dominante, ter mais superioridade diante do Vasco, principalmente no jogo de ontem, do que realmente foi, pela diferença de qualidade, de investimento, de tudo. No primeiro jogo, por exemplo, no primeiro tempo, o Vasco não deu um chute a gol. Mas no segundo, o Flamengo não chutou. Segundo tempo daquele jogo, o Flamengo não chutou. Sim. O que é mais surpreendente é isso. Exatamente. Mas agora, no primeiro jogo, pouco trabalhou o goleiro do Flamengo. Ontem o Hugo já trabalhou, hein? Primeiro tempo ali, teve que fazer umas defesas. Quer dizer, o Vasco teve espaço para chegar, para incomodar. E aí eu imagino o torcedor do Flamengo, alguns pensando, poxa, se contra o Vasco foi assim, como vai ser quando a gente jogar de novo contra o Fluminense mesmo. Contra o Galo, contra o Palmeiras, Agora contra o Fluminense mesmo, que é o time que atrapalha a vida desse Flamengo, que é uma grandeza. É claro que Jesus... E é o melhor dos times do Carioca, depois do Flamengo, evidentemente, é o Fluminense. É claro que Jesus 19 ainda é uma sombra. Mas vamos fazer um exercício. Vamos supor que não houvesse Jesus 2019. Vamos ficar só com esse time e com a diferença que existe entre Flamengo e Vasco. Eu acho que ficou devendo. Passou muito na conta do chá do ponto de vista do rendimento. E também do resultado, né? Porque foi muito menos do que os prognósticos. O primeiro jogo, então, foi 1-0 graças a um pênalti de VAR. O que pode haver de mais minimalista no futebol do que isso? E o próprio rendimento do time do Flamengo. Então, ainda que não houvesse o Jesus 19, haveria cobrança em cima desse momento. Da diferença do que é hoje um Flamengo e do que é hoje um Vasco. Ficou devendo. Tanto que o discurso do Paulo Souza é todo no sentido de justificar isso. Ele aponta erros. Nos primeiros 30 minutos de ontem, além do Vasco ter tentado um pouco mais o jogo, o Flamengo deu uma sopa pro azar danada. Erros técnicos, erros de passe. O Flamengo correu um risco. Eu acho que, nesse sentido, a comparação com o Abel, feliz estaria o rubro-negro se tivesse um Abel no sentido da consistência do jogo. Claro que a filosofia é totalmente diferente, né? O rubro-negro não ia aceitar isso. Mas o que eu quero dizer é que o time do Abel é um time que até flerta mais com o perigo, mas é mais seguro, é mais consistente. Agora, de todos os técnicos que o Flamengo teve depois do Jesus, esse, apesar dos pesares, ainda me parece o trabalho mais consistente. Porque o Renato começou goleando todo mundo e acabou do jeito que acabou. O Rogério teve muitos problemas de relacionamento com o mundo rubro-negro. A coisa já começou torta. O Domi, então, não vou nem falar que aquele, para mim, foi uma das coisas mais assustadoras em mais de 40 anos vendo futebol. Eu nunca vi um técnico fazer seguidamente tanta loucura como aquele Domi fez. Por exclusão, o trabalho do Paulo Souza ainda é o mais consistente. Ele está achando coisas. Ele achou o Lázaro. O Vitinho está entrando bem. Eu acho que alguns jogadores estão entendendo muito bem o que ele quer e outros não. Quem não está entendendo? O Pedro. O Pedro não entendeu o recado dele. Apesar da chance que vem tendo, o Pedro não é o que ele pediu para o Pedro ser. O Marinho, talvez ele esteja querendo um outro Marinho, que não exista, mas acho que já está bem claro. E é curioso você pensar que os jogadores que mais entendem são aqueles com menos grife e mais fome, que é aquela coisa que ele levantou, da fome, né? Então, isso é uma coisa interessante. Está faltando fome para esses jogadores? Tá faltando. Então vocês estão sentindo eu acho que não, cara. Eu acho que isso é carioca, mano. De vontade, não. Uma certa. Não é falta de vontade, assim. Mas uma certa acomodação, resolvo o jogo a hora que eu quiser. Então, a coisa tá um pouco puxado. Fala, Rafa. É isso. Eu acho que você foi bem agora, Rafa. Freio de mão puxado. É por aí? Eu acho que sim. Alguns jogadores, sim. Não dá para você generalizar. Dá para dizer que são todos. O Celso muito bem em relação à questão da fome. Tem garotos aí que estão pedindo passagem, né? O Lázaro, o João Gomes,
Quem chegou agora, por exemplo, né, Fabrício Bruno, esse pessoal está querendo mostrar serviço. Você tem um Gabigol que é o mesmo jogador sempre, você pode discutir se é uma coisa que é interessante ou não, mas eu não consigo ver no Gabigol muita mudança de comportamento dele, Gabigol, com as sucessivas trocas de comando técnico. Ele sempre é o jogador da bola fatal, sempre é o definidor e tem números incríveis, como o atleta do Flamengo. Você tem o Everton Ribeiro hoje jogando menos e não sendo mais um jogador efetivo. Você tem o Bruno Henrique ainda com dificuldade para entender o papel tático dele. O Arrascaeta, ao contrário, continua sendo a referência, o craque. O Ilharão voltou a jogar no modelo que ele fica mais confortável, com essa autonomia mais constante para se apresentar na área adversária. Em algum momento nos trabalhos do Domi e do Renato Gaúcho, principalmente, ele não teve tanta essa autonomia. Com o Senna, ele foi praticamente um terceiro zagueiro. Então, ou um segundo zagueiro, jogou mais atrás do que no meio. Você tem aí diferentes níveis comportamentais, né? Mas acho que sim, alguns jogadores já entenderam o que o Paulo Sousa quer e outros não. E a sensação que ele transmite, embora ele não diga isso na entrevista coletiva, é que o que escala o jogador do time dele é o todo. Não é só o desempenho técnico. Ele avalia o entendimento tático, o comprometimento nas duas fases, ofensiva e defensiva, a questão comportamental também extracampo. Acho que tudo pertence a um pacote que estabelece um ranking dentro da mente do Paulo Sousa e o que sai da mente dele define a escalação da equipe. Enfim, pessoal, é isso aí o vídeo, cara, realmente. E é engraçado, né? O Ilharão já fez de tudo aí na história do Flamengo. Só faltou pegar no gol, né, o Ilharão. Mas enfim, pessoal, é isso, cara. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, a sua opinião aí. E é nóis. Forte abraço, então. Tamo junto. Valeu e até o próximo.